Olá, bom dia, o meu nome é Joaquim Gaião, sou responsável do Departamento de Inovação e Desenvolvimento do STIC e hoje trago-vos um tema que tem a ver com inovações funcionais e potenciais aplicações no couro. A questão da introdução de novas funcionalidades é um tema bastante atual e importante e isto tem alguns pontos-chave que justificam a necessidade portanto, a importância desta introdução. Por um lado, existe uma importância estratégica, porque a introdução de novas funcionalidades num couro permite criar novos produtos disruptivos, portanto, onde esse couro depois irá ser utilizado. Incrementa, por outro lado, também o destaque num mercado cada vez mais competitivo e também atrai nichos de mercado, novos nichos de mercado, que buscam, alguns deles, mais do que apenas uma estética no produto final. Portanto, o facto de ter novas funcionalidades por si só, é um ponto bastante atrativo. Por outro lado, também reforça os elos que existem entre os clientes e os designers, porque isto permite expandir o leque de possibilidades criativas, também possibilita exatamente aos designers a criação de coleções mais ousadas e, muito importante, tem a ver com o facto de também esta introdução de novas funcionalidades permitir o reposicionamento do couro na competição com materiais alternativos. Isto é uma questão também bastante importante, porque o couro tem vindo a sofrer um ataque feroz de materiais alternativos que se apresentam como sendo alternativas mais sustentáveis e com determinado tipo de vantagens, embora, portanto, isso será um tema para outra oportunidade, mas o que interessa é que o facto de o couro ser apresentado com novas funcionalidades apresenta novos argumentos em termos de versatilidade, em termos de atualidade do couro como material de importância para os artigos finais. Por outro lado, também incrementa exatamente a relevância do couro como material nobre que é. Em termos das etapas do processo industrial de cortumes, este, como está normalmente aceito, pode ser dividido ou subdividido em três etapas principais ou três fases principais. Existe uma primeira fase de trabalhos em que as peles em bruto, ou o couro em bruto, digamos assim, é recepcionado na indústria de cortumes, e depois passa por uma série de etapas que, então, transformam este material num couro curtido, em que aqui, basicamente, o que se pretende fazer é uma conservação, é a transformação de um material putrescível num material imputrescível e resistente. Depois existe uma segunda fase de trabalhos, onde então esse material já curtido, conservado, devidamente conservado, passa por uma nova série de processos que lhe dão novas características, nomeadamente uma cor, uma lealidade, portanto, até atingir um novo estado intermédio, que normalmente é designado por couro em crust. Finalmente, então, esse couro em crust depois é seco e entra numa fase final de trabalhos, em que o couro é acabado, dando-lhe o aspecto final que normalmente depois é utilizado, esse couro já acabado é utilizado nos diversos materiais onde é aplicado. Até aqui, grande parte dos trabalhos de desenvolvimento e de investigação, sobretudo em novas funcionalidades, tem incidido sobretudo sobre estas duas fases anteriores, portanto, ou fases iniciais, digamos assim, tanto na fase do cortume como na fase do recortume, para conferir, por exemplo, conseguirmos obter um couro mais leve, para obter um couro com diferente tipo de resistências. No entanto, as propostas que eu hoje vos trago têm a ver, sobretudo, com a aquisição, ou digamos, a obtenção de novas funcionalidades, sobretudo nesta fase final de acabamentos, conferindo então novas funcionalidades. Uma primeira funcionalidade tem a ver com a obtenção de um couro fotocrómico. Portanto, o que é isto de um couro fotocrómico? É um couro cuja cor se altera por exposição à luz do dia. Isto é uma funcionalidade que é possível obter no couro, embora ainda não esteja a ser utilizada, mas já em alguns materiais dos tais ditos alternativos já existe, já surge. Portanto, em minha opinião, existe um grande potencial de aplicação no couro. Para conseguirmos obter esta funcionalidade, recorre-se à utilização de, então, pigmentos ditos fotocrómicos, portanto, utilizando apenas, então, no acabamento este tipo de pigmentos em substituição a pigmentos convencionais e, dessa forma,
estes pigmentos, por serem sensíveis à radiação ultravioleta, depois, então, como eu digo, o couro, ao ser exposto à luz do dia, a sua cor altera-se e, portanto, conseguindo-se obter diferentes níveis ou diferentes tipos de coloração, dependendo do pigmento fotocrómico que é utilizado. Aqui uma premissa, portanto, uma condicionante à utilização deste tipo de pigmentos para obter este tipo de funcionalidade é que a cor de base do tal dito crust, que é o tal estado intermédio anterior ao acabamento, a cor do couro em crust deve ser preferencialmente branca, para então conseguirmos obter um couro fotocrómico com um efeito de contrastante mais intenso. Também uma das limitações é que, em termos de pigmentos fotocrómicos, a sua gama disponível não é muito vasta, portanto, neste momento existem cerca de 10 cores alternativas dentro do que é a gama deste tipo de pigmentos. Este tipo de funcionalidade, portanto, tem um potencial bastante significativo para uma concepção funcional e estética de materiais ditos inteligentes. Uma segunda opção, uma segunda alternativa também em termos de obtenção de novas funcionalidades, tem a ver então também com a obtenção, ou digamos o acabamento de um couro de forma a tornar fotoluminescente. Aqui a funcionalidade consiste no facto de então o couro depois conseguir brilhar no escuro. Isto também é um tipo de funcionalidade que é aplicada e é obtida apenas através de trabalhos na fase de acabamento. Aqui, uma vez mais, é por utilização de pigmentos muito específicos, que neste caso são pigmentos que armazenam energia quando expostos à luz, seja ela natural ou artificial, e que depois então, quando a luz é ausente, quando o couro é colocado em situação então de escuridão, o couro brilha, portanto torna-se visível, dando um efeito de fotoluminescência. Aqui, uma vez mais, estes pigmentos são utilizados substituindo os pigmentos normalmente utilizados, aqueles pigmentos mais convencionais. Aqui também existe alguma possibilidade de variação em termos da cor final do couro acabado. Um ponto importante é que, segundo informações técnicas disponíveis, este efeito luminescente é bastante durável, portanto, existe informação que poderá durar até algumas dezenas de anos. Uma vez mais, existe também aqui um potencial bastante significativo para a concepção funcional e estética de materiais ditos inteligentes. Este tipo de acabamento também já existe e já se começa a ver em alguns materiais alternativos ao couro, a maior parte deles digamos, materiais de base sintética de origem petrolífera, portanto, plástico, vamos dizer assim, plásticos. Já existem plásticos que conseguem ter este tipo de funcionalidade e, portanto, aqui existe também um grande potencial de aplicação no couro acabado. Uma terceira alternativa existe, então, seria o acabamento de um couro de forma a dar-lhe uma funcionalidade termocrómica. Aqui, a característica principal tem a ver, então, com o facto da cor do couro depois se alterar quando exposta a variações de temperatura. Aqui também existem pigmentos específicos que conseguem conferir esta funcionalidade e que, uma vez mais, serão aplicados unicamente no acabamento em substituição aos pigmentos ditos convencionais. Aqui também a gama de cores é algo limitada, a gama de cores que existe disponível e que já está também a ser utilizada em alguns materiais de origem plástica, mas que, portanto, também tem um grande potencial de aplicação no acabamento do couro. Aqui, a gama de cores mais ou menos de base disponível é cerca de uma dezena, cerca de 10. Aqui, a viragem normalmente acontece, ou digamos a cor altera-se normalmente mais facilmente, quando há um aumento de temperatura. Existe uma cor de base e depois então quando o couro é exposto a ambientes mais quentes, essa cor começa a variar, alterando-se. Depois também existe uma alteração regressiva, digamos assim, a cor pode retornar à sua cor inicial por arrefecimento, mas esse processo normalmente é um pouco mais lento do que aquele que se vê em termos de viragem por aquecimento. Existem pigmentos diferentes para diferentes pontos de viragem a diferentes temperaturas, existindo pigmentos cujo ponto de viragem é bastante baixo, em gamas de temperatura ainda relativamente frias, digamos assim, entre 5 graus, por exemplo,
havendo pigmentos cuja gama de variação, ou cujo ponto de temperatura de variação da cor é de 70 graus ou até superior. Também, uma vez mais aqui, em minha opinião, também existe um grande potencial para a concepção funcional e estética de materiais inteligentes a partir de cores acabados com esta funcionalidade. Uma última opção, uma última proposta que eu trago dentro do tema que hoje estamos a abordar, tem a ver com a obtenção de um couro cujo acabamento depois permite um efeito óptico variável, ou seja, uma cor que varia dependendo do ângulo de observação, então é que o material é visionado. Aqui também este efeito é possível de obter através de pigmentos que normalmente são designados ou aparecem no mercado como sendo pigmentos com efeito camaleão. Também aqui a sua aplicação será unicamente substituindo pigmentos convencionais, portanto é uma aplicação relativamente simples e fácil. No entanto, aqui também, uma vez mais, existe uma premissa de que para conseguirmos ter este efeito com maior contraste, a cor de base do crust que vai ser acabado deve ser preferencialmente branca ou muito clara. Também aqui a gama disponível de cores é algo limitada, portanto aqui talvez existam no mercado neste momento uma gama de cores entre 10 a 12 cores disponíveis, mas dentro digamos destes pigmentos disponíveis existe a possibilidade de obtenção de grandes amplitudes de variações de cor. Por exemplo, termos um cor que inicialmente aparenta ter uma cor dourada e que depois então, observando de um outro ângulo de observação, aparenta estar já não dourado, mas prateado, ou de cores, por exemplo, bastante negras para cores bastante claras. Portanto, é uma outra possibilidade. E por hoje era só, portanto, vamos encerrar aqui. Obrigado pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade.